Olá, companheiros e amigos da Casa de Oração Esperança e Consolações. Sou Edivaldo César, que estou mais uma vez para colaborar com o momento doutrinário da instituição a convite da nossa irmã Cléo Pinheiro. Nesta noite, a reflexão será em torno de tua fé. É um capítulo da obra Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso irmão Chico Xavier. Então, nesse instante, como de hábito nas nossas atividades presenciais, a nossa prece para estarmos em conexão maior com o plano superior, com o Mestre amado Jesus de Nazaré. Por isso, convido a todos e a todas que nos assistem nesse instante, espíritos que somos encarnados ou desencarnados, para que possamos mentalizar Jesus de Nazaré, o nosso irmão maior, modelo e guia da humanidade. E no íntimo do nosso ser, agradecer pela presença amorável de Jesus na Terra, fortalecendo a nossa caminhada, os nossos potenciais espirituais, e entre eles a fé, que é a certeza de que amanhã será um novo dia, que é a certeza da perfeição, que todos nós estamos desenvolvendo através das diversas encarnações. Abençoa os trabalhadores da Casa de Oração, abençoa os frequentadores, todos que nos assistem neste momento, através do salão virtual, pelo YouTube da Casa de Oração, Esperança e Consolações. Que Jesus, o Mestre amado, abençoe-nos a todos e agradecemos a nossa irmã Cléo Pinheiro por mais uma vez o convite amoroso de contribuirmos com esse momento doutrinário. Então, nesse capítulo do livro Pão Nosso, Emmanuel, como sempre, na época desencarnado e Chico encarnado. Hoje os papéis se inverteram. Chico, segundo nos consta, ainda está no plano espiritual, e Emmanuel já se encontra entre nós como encarnado, trazendo a sua bagagem espiritual. Porque o espírito quer em que condição se encontre, jamais perdemos a nossa caminhada evolutiva. E ele tem o hábito de trabalhar textos do Velho e do Novo Testamento, e esse está em Lucas, capítulo 8, versículo 48, onde a introdução da sua dissertação, e ele diz assim: E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Anotado por Lucas, capítulo 8, versículo 48. Então, a que se refere essa fala de Jesus de Nazaré? Então, lembremos do episódio da chamada mulher hemorroíça, a mulher que vivia naquela localidade, que já há mais de 12 anos sofrendo de uma hemorragia constante, que apesar de já terem recursos das ervas, dos medicamentos, que eram utilizados por aqueles que estavam ligados à medicina ainda no seu começo, até então, nenhum deles havia logrado êxito na cura desta criatura. E ela sabia que aquele profeta chamado Jesus de Nazaré, o Messias, estava vindo pelas cidades de Cafarnaum, Betsaida, por todos os locais, Betânia, e chega próximo ao anúncio dos seus ouvidos que ele estaria naquela localidade onde ela se encontraria. E ela encheu-se de fé nesse momento e disse para consigo mesmo: tentarei me aproximar do Messias, do Mestre. Sei que a multidão é grande em torno dele, porque todos têm anseio de ouvir a mensagem, de estar próximo do irmão, amigo, o representante de Deus na terra, nos orientando o caminho do reino dos céus. E assim ela fez, sabendo que ele sairia pelas ruas, pelas localidades. Tinha a sua base sentada na casa de Simão, a rocha, Pedro. E naquele instante, no meio da multidão, apóstolos, discípulos, o povo de um modo geral. A criatura chega e toca na fibra de sua roupa, como ela havia dito.
nem que seja a sua sombra sobre mim, ou que eu possa tocar-lhe as vestes, eu tenho fé que serei curada. Então aconteceu. E o mestre, no meio daquela multidão, vira para os discípulos e para os apóstolos e diz: quem me tocou? E um deles diz: mestre, a multidão nos comprime nesse instante. Todos estão empurrando todos. E o Senhor pergunta: quem lhe tocou? Como vamos saber? Eles: foi um toque diferente, meus filhos. Alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtudes. Virtudes espirituais já perfeitas, desenvolvidas, doações para todos. E no meio da multidão, aquela criatura, simples e cheia de fé, levanta suas mãos e diz: mestre, foi eu lhe toquei. Então ele olha para ela no meio da multidão, porque todos naquele instante silenciaram. Disse: vai, minha filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai em paz. E a criatura sentiu em si que naquele momento aquela hemorragia constante de há vários anos havia sido sustada. E a saúde, a recuperação do ânimo, da vontade, da felicidade, da alegria, retornava-lhe no seu ser. E volta para sua casa com sua vida completamente modificada. Como nos diz a mentora Joana de Ângeles, que Jesus, quem o conheceu, quem o conhece, quem o está buscando, nunca mais nenhum de nós seremos os mesmos. E aqueles que se aproximaram dele, que tiveram a possibilidade de conviver e tocar nas suas vestes com fé, como fez essa nossa irmã, com certeza modifica-se para sempre. Então, o irmão Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, pega esse tema, esse texto e faz suas dissertações nas obras evangélicas, que nos dão suporte para conhecermos melhor o Evangelho de Jesus, para implantarmos o Evangelho no nosso lar e manter pão nosso, vinha de luz, fonte viva, ceifa de luz, caminho, verdade e vida, obras grandiosas, porque trazem um manancial de bênçãos e de conhecimento. Na mulher que sangrava, é de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização, nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Quem nos diz isso? Nosso irmão Allan Kardec, na Gênese, no capítulo 15. A criatura não se colocou à disposição de Jesus para que ele impusesse as mãos. Ela teve fé, que aproximando-se dele, pela sua vontade, pelo seu desejo, pelo seu querer, tocando nas fibras as virtudes espirituais, que são oferecidas a todos nós, desde aquela época, em todos os tempos, podem ser acopladas, adquiridas, fortalecidas, como a fluidoterapia. O fluido divino que sai do mestre, que já tem a ciência e a consciência das leis que regem a vida e pode envolver qualquer um de nós. E Allan Kardec diz: não houve magnetização, nem imposição das mãos, porque ele impunha as mãos a todos aqueles que o buscavam, que o procuravam para a cura. E Kardec continua: essas palavras, conhecendo em si mesma a virtude que dele saíra, são significativas. Exprime o movimento fluídico que se opera de Jesus de Nazaré para o doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. Ainda Allan Kardec na Gênese, no mesmo capítulo 15, no item 11. Conhecendo em si, ele percebeu, lógico, de mim saiu virtudes. Então, foi um movimento fluídico que se operou. Ação e reação. A ação foi da criatura que estava doente, que sofria desse mal, dessa perda de sangue contínua por vários anos. E a reação veio a ela do fluido que opera de Jesus para a doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. Todo efeito tem uma causa. E a criatura sentiu em si o efeito da sua fé, da sua vontade e da sua coragem. Então, assim somos todos nós.
que tenhamos fé suficiente para que nos coloquemos à disposição em vários momentos, que nos sentirmos cansados, doentes, oprimidos, e através de uma prece sincera, de uma prece que vem do íntimo dos nossos sentimentos, possamos rogar ao Mestre que ele nos preencha com seus fluidos espirituais, para que possamos reabastecer os nossos fluidos e a coragem, a fé, a perseverança esteja animada em cada um de nós. Que todos aqueles fenômenos que aconteceram naquela época estão acontecendo no nosso dia a dia e podem também acontecer, porque todos que o buscavam, eles eram possuidores de fé, que é inata em todo espírito e em todo ser, porque a fé é um patrimônio divino. Então, diz o nosso irmão Emmanuel, é importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa. O cego de Jericó, o aleijado da fonte de Siloé, aquele que foi colocado pelo telhado da casa onde ele se encontrava, na padiola, com o auxílio dos seus amigos, todos esses. Mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero enxergar. Mestre, eu quero ver a vida por dentro e por fora. Eu quero despertar a vida espiritual. Eu quero caminhar. Eu tenho as mãos ressequidas. Então, antes que ele operasse, essa frase aqui que Emmanuel nos fala, ele perguntava: credes, meu filho, minha filha, que eu possa te auxiliar? E eles respondiam: sim, mestre, eu creio, eu desejo. E ele dizia: vai, meu filho, minha filha, foi a tua fé que te curou, foi a tua fé que te salvou. Significa que ele está reportando o nosso íntimo de autoestima, para que todos nós possamos colocar a serviço da vida a fé que é intrínseca à natureza espiritual. Pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas não tem esse espírito que não a possua. No íntimo da sua consciência, onde estão escritas as leis universais, as leis emanadas do Criador e do mantenedor da vida. Então, o que é a fé? Então, é a certeza de que amanhã, com certeza, será um novo dia com o trabalho que nós estamos realizando e de todos aqueles que operam no bem, para o bem e com o bem. É que a vontade e a confiança do homem, do espírito, são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. Todos nós possuímos vontade, confiança, esperança, fé, que algo vai acontecer. Isso nos leva ao desenvolvimento da nossa iluminação interior, da descoberta do reino em nós. São os potenciais divinos que estão intrínsecos na natureza do espírito, que todos nós estamos aperfeiçoando a cada dia para chegarmos ao patamar que o Pai deseja de nós, que é a perfeição das potencialidades divinas no íntimo e na consciência de cada um de nós. O que é a fé? A fé é mãe da esperança, é mãe da caridade. A mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, de um espírito que diz: fazer caridade sem fé é perda de tempo, porque muitos fazem somente pelo fazer. E ele diz que é mesmo impossível que a prática da caridade não seja movida pela fé. Por isso que a fé, ele nos diz, o Espírito, que é mãe da esperança e mãe da caridade. E ela vela amorosamente por essas duas filhas potenciais divinos. Esperança, certeza de que estamos construindo novos dias, novas atitudes no nosso íntimo, para que amanhã a vivência no planeta Terra seja de bem-aventuranças, como nos diz o Evangelho. E a caridade é algo que está nos levando a despertar em nós as possibilidades divinas de contribuirmos com o nosso crescimento espiritual e também com o crescimento do outro.
com o ama teu próximo como a ti mesmo e a Deus acima de tudo, como ele nos oferece essa grande proposta. O navegante sem rumo, imagine, e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. Então, aqueles que não têm rumo, aqueles que vivem sem fé, que nada confia, vive a ermo, tombando, levantando, caindo ao saber do vento, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que é que lhe possa ocorrer. Porque quem não tem objetivos, não tem planejamento traçado, não sabe aonde vai chegar. E todos nós que estamos no planeta Terra, sob a orientação desse médico de almas, que se chama Jesus de Nazaré, estamos atrelados a um planejamento reencarnatório, feito amorosamente pelos nossos benfeitores, nossos anjos de guarda, guias e protetores, para que nós possamos ascender na escala evolutiva e alcançar o patamar divino, que é desejo e vontade do Pai, Criador e mantenedor da vida. O enfermo, imagine o enfermo descrente da ação de todos os remédios, de todos os medicamentos. É o primeiro a trabalhar contra a própria segurança, contra o próprio equilíbrio, contra a própria saúde. Quando nós somos medicados materialmente pelo médico encarnado, a receita vem com as orientações necessárias para o medicamento, que nós precisamos fazer uso de acordo com a orientação do seu roteiro para que os resultados sejam benéficos. Então, se assim não fizermos, nós não vamos esperar resultado algum, porque não houve ação. Se não houve ação, não haverá reação. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. Que é isso? É o desânimo, meus irmãos e amigos e amigas que nos ouvem. O desânimo, a falta de vontade, a falta de fé. Que a falta de fé paralisa o espírito, paralisa o indivíduo, porque ele não crê em si mesmo. Primeiro, crer em nós próprios, porque a fé que está em nós é divina. E quando nós cremos em nós, já estamos crendo e conhecendo o nosso Pai, o Criador e mantenedor da vida, porque nós somos criaturas de Deus, sustentada por Ele e mantida por Ele em todos os momentos, desde o momento do princípio espiritual até atingirmos a angelitude. Seremos sempre criaturas, e esse movimento divino em nós é que faz com que nós possamos alcançar os objetivos de Deus. Caminhar sem fé. Imagine o indivíduo que caminha sem fé. As almas vazias, embalde, reclamam o que hão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, como se fossem isoladores em eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis, porque está em nós próprios, está no íntimo do ser, está na natureza do espírito, a fé. Então, algumas almas vazias, descrentes, desanimadas, reclamam a felicidade, reclamam o bem, reclamam a melhoria de vida. Mas se nós não fizermos acontecer, como será? Deus não faz por nós. Jesus não faz por nós. Os nossos amigos, anjos guardiães, não fazem por nós, porque sabem o que é que nós devemos e precisamos fazer. Senão, tiraria o nosso livre-arbítrio, tiraria o nosso mérito nas ações que precisamos ter para com a vida, para que possamos crescer espiritualmente, que é a meta de cada um de nós. Então, caminhar sem fé. O indivíduo é como um barco à deriva. Fé, o que é mesmo? É a divina claridade da certeza de que todos nós somos seres espirituais em experiências humanas. E que todas essas experiências humanas que nós já vivemos, estamos vivenciando hoje, nesse século XXI, no planeta Terra,
Nas experiências da pandemia, nós estamos aprimorando cada vez mais as experiências para colocarmos em prática. E os Espíritos nos dizem que a fé é mãe de todas as virtudes que conduzem o Espírito a Deus. De Deus viemos, a Deus retornaremos. A nossa meta, amigos e irmãos, é gravitar para Deus. E como gravitamos para Deus? Reconhecendo Deus em nós, Criador e mantenedor da vida, porque todas as potencialidades, bondade, justiça, amor, misericórdia, o bem, o amor, a razão, a inteligência, o pensamento contínuo são atributos divinos em nós, particularizado para que nós possamos ascender na grande escalada evolutiva. Fé é fenômeno pertinente ao ser que pensa. Princípio espiritual, simples e ignorante. Ao longo dos tempos, habitamos os reinos primários da natureza, para que possamos alcançar a angelitude. Começamos a desenvolver a razão, a inteligência, a vontade, o livre-arbítrio e o pensamento contínuo. Então, a partir daí, a fé está sendo desenvolvida em nós, e além dos mecanismos naturais, nós já agimos também pela vontade e pela inteligência, que o pensamento elabora. E quando nós elaboramos, nós já estamos vislumbrando o retorno das nossas ações, porque somos seres inteligentes do universo, como os Espíritos responderam na codificação ao mestre Allan Kardec. A criatura que avança na Terra sem fé é como uma embarcação sem bússola, flutuando a esmo. Já não tem nem fé de abrir os olhos no dia seguinte, para ver o sol que está nascendo, para ver o calor, sentir a chuva que está caindo na terra, adubando os vegetais, alimentando os animais, os pássaros, os lírios do campo, que são alimentados pelo Deus Todo-Poderoso. Imaginemos nós, seres inteligentes que podemos buscar pela nossa vontade tudo aquilo que nos é lícito para manter a nossa vida enquanto espírito encarnados. Então, a criatura que avança na Terra ou em qualquer outro local, sem fé, é como uma embarcação sem bússola. E se não tem bússola, nós não sabemos nem onde a embarcação vai parar. E pode ser que a embarcação esteja se dirigindo para as pedras, para sofrer um grande acidente e desmontar-se completamente. Então, fé precisa ser utilizada. A fé e a prece. Fortalece a tua fé com o combustível da razão, a fim de que a sombra da dúvida não te entorpeça os sentimentos para suas filhas prediletas, a esperança e a caridade. É o conselho dos nossos irmãos espirituais. Fortalecemos a nossa fé com o combustível de quê? Da razão. Nós não estamos mais em tempo de estarmos acreditando em tudo que ouvimos e que vemos e que lemos. Vamos utilizar o crivo da razão. Por isso que os Espíritos nos convidam ao estudo da doutrina, ao estudo do Evangelho de Jesus, na parte moral que Allan Kardec nos trouxe, para que nós possamos analisá-las no seu patamar evolutivo em que se encontrava, o que ele fez, o que ele não fez, como fez, por que fez. E disse que todos nós somos deuses, que poderemos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Estava nos incentivando a dizer que todos nós somos espíritos, filhos do mesmo Pai. Fomos criados da mesma forma, para a mesma destinação, que é a felicidade e a perfeição. Então, que a fé não desfaleça, porque senão ela vai entorpecer as suas filhas prediletas. Quais são? A esperança e a caridade. Há quanto estávamos esperando nesse momento que a vacina para refrear o vírus da Covid-19 pudesse aparecer? Nós tivemos notícias que estavam elaborando nos laboratórios. Os espíritos missionários da medicina estavam nesse momento, quem sabe, 24 horas no dia, fazendo as experiências necessárias
para que uma delas pudesse dar resultado positivo. Estamos nós aí há quase um ano que a pandemia começou no planeta. E a medicina deu a resposta. As vacinas começaram a chegar, começaram a ficar prontas, começaram a ser experimentadas nos organismos físicos humanos e analisando seus efeitos. Então, esperança, como dizia nosso irmão Chico Xavier. Tudo passa, isso também passará. E nós precisamos ter essa esperança no íntimo de cada um de nós, porque a esperança se mantém sempre nas embarcações da vida. E através da esperança, a prática da caridade. Quantos seres continuam na prática da caridade? A caridade material e a caridade moral, como nos fala o Evangelho. Que a caridade material nós damos do que possuímos, do que temos. E a caridade moral é a mais difícil, porque nós damos exatamente daquilo que nós somos, como espírito, no patamar em que nós nos encontramos. A distribuição de máscara nas ruas por alguns grupos, a distribuição das cestas básicas dos alimentos daqueles que já tinham dificuldades antes da pandemia, e passaram a ter durante e após, que nós não sabemos quando será. Mas confiemos na bondade, na misericórdia e na justiça divinas, porque Deus não desampara suas criaturas. E Jesus, o enviado para a Terra, continua conosco, acompanhando, orientando essa grande nau que se chama planeta Terra. E ele sabe o porto, onde vai ancorar o planeta e devolver ao Pai as criaturas que o Pai a ele confiou, que somos todos nós. Sábios, prudentes, amorosos, perfeitos na destinação divina, sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Já ele nos dizia. Então, como um gancho para que nós possamos caminhar para o divino que está no íntimo de cada um de nós. Não seremos Deus, o Criador e mantenedor da vida. Seremos sempre criaturas. Mas ele nos incentiva e nos incentivava que todos nós chegaremos à destinação para o qual nós existimos. Espíritos perfeitos, porque as potencialidades são perfeitas, já estão em nós. Precisam ser vivenciadas, experimentadas, saboreadas, como encarnados ou desencarnados, e aí seremos ministros do Criador, trabalhando para que as leis divinas se cumpram em toda parte onde nós estivermos. A fé, para ser proveitosa, tem que ser ativa, diz o Evangelho. Já nos dizia o irmão Tiago, fé sem obras é uma fé morta. Que adianta dizermos que temos fé e não colocamos essa fé no trabalho, na ação, no desenvolvimento, para que possa deixar de ser um grão de mostarda, porque ele já nos convidava. Se for do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente para removermos as montanhas e as dificuldades. E a partir do trabalho, nós vamos fazer muito mais. Então, para ser proveitosa, tem que ser ativa, não tem que ser passiva. Sentados, aguardando que as coisas aconteçam, porque nós temos fé em Deus. Sim, temos fé em Deus, porque Deus é a certeza íntima de cada um de nós. Mas o que estamos fazendo para colaborar com Deus na obra da qual nós fazemos parte? E não estamos à parte. Somos seres inteligentes atuando no processo da evolução nossa, do planeta e de todos aqueles que convivem no nosso meio, no nosso dia a dia. Encarnados e desencarnados. É a doutrina consoladora, o Espiritismo que nos esclarece sobre o que nós devemos, podemos fazer. E o que não pudermos, nós aí entregamos ao Pai. Que o Pai é o Criador e mantenedor. O grão de mostarda. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o Mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé.
Porque também tu, Emmanuel nos diz, todos nós somos filhos do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Olha que texto maravilhoso. Vamos repetir? Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível, os nossos amigos, nossos guias espirituais, nossos familiares mais evoluídos que nós, que estão no plano espiritual ou no plano material, farão o possível por nós. Contudo, nenhum deles e nem os companheiros de realização em sentido integral a felicidade que nós estamos buscando. Porque a felicidade é patrimônio individual, é íntimo, é pessoal e é intransferível. E todos nós temos condições de mergulharmos em nós pelo autoconhecimento para sermos felizes, porque essa é a nossa destinação. Tu também és filho do mesmo Deus. Nós somos filhos do mesmo Deus que criou o nosso irmão Jesus de Nazaré. Olha que maravilha. Ele é o nosso irmão mais velho, irmão obediente, irmão que já desenvolveu as leis em si mesmo, a ponto de ser convidado pelo Pai, para que estivesse conosco todos os dias da nossa existência e nos conduzindo à perfeição. Com as mesmas possibilidades de elevação, todos nós temos. E onde está a nossa fé? Pergunta Jesus aos discípulos naquele episódio do barco. Conta nos Evangelhos que Jesus saiu ao mar, que eles iam pescar. E Jesus, naquele momento, repousava, tirando um sono reparador, e os apóstolos foram envolvidos pela tempestade, pela ventania, que tomou conta daquele momento, botando o barco à deriva. E eles se desesperaram e começaram a gritar: socorro, socorro, e acordar o mestre. Mestre, vamos sucumbir, tende piedade, socorro a nós. E o mestre desperta, levanta as mãos e acalma aquele fenômeno da fúria dos ventos e das águas. E vira para todos eles que ficaram admirados com aquele fenômeno de pacificação dos fenômenos naturais, que o mestre sabia e sabe como acomodá-los, porque já tinha ciência de como espírito amoroso, puro, podia interferir nos fenômenos. E ele olha para eles e pergunta: meus amigos, meus filhos, onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Então, pergunta para todos nós também: onde está a nossa fé? Para todos os momentos, o barco, nesse momento, está balanceando o planeta Terra como um todo. As aflições estão tomando conta, já tomaram conta do mundo. E a cada dia, os números das pessoas contaminadas por outras doenças e pelo vírus que assola nesse momento a humanidade está aumentando. Prudência da nossa parte. Reflexão, disciplina, preservação com os meios sociais onde nos encontramos e tenhamos fé que o barco está sendo conduzido, repetimos, por esse médico de almas, que sabe muito bem qual é o medicamento que nós, a humanidade da Terra, em provas e expiações, necessitamos nesse momento para a nossa redenção espiritual. O Pai e o Filho obsidiado e os discípulos, outro episódio trazido pela fé, quando o Pai diz ao Mestre: Mestre, já apresentei meu filho doente, obsidiado por vários espíritos, aos teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. Apresento-te a ti, Senhor, tem piedade de meu filho. E Jesus lhe diz: trazei-me aqui. Onde está a criança? E ele apresenta ao garoto, completamente tomado. Ele lhe dizia: os espíritos tomaram sua vontade, ele as entregou. Cai na água, cai na terra, cai no fogo, fazem o que quer. E o mestre aproxima-se amorosamente. Envolve aqueles seres espirituais desencarnados. Envolve todos os encarnados que ali estavam naquele instante. Não somente aquele garoto,
com a sua virtude espiritual desenvolvida, o amor. Encaminha aqueles seres desencarnados para a equipe de desencarnados que com ele estavam naquele instante, para serem equilibrados amorosamente, encaminhados às diversas instâncias e moradas da casa do Pai, para o refazimento, para conhecer o tratamento íntimo de cada um, sair do mal e plantar o bem. E o garoto restitui a consciência. E ele entrega ao pai e se abraçam amorosamente, agradecendo a esse grande episódio de cura espiritual. Trazei-me aqui. Já que o pai buscava por ele, é porque tinha fé. Já que o pai pediu aos discípulos, aos apóstolos, é porque tinha fé. E o episódio se desfechou na manhã. E à noite, como era hábito, Jesus está em casa de Simão Pedro, onde escolheu para estar junto à comunidade. E os discípulos presentes aprendendo com ele para depois divulgar a mensagem libertadora. Aproveitam, levanta a mão e pergunta, mestre, realmente aquele pai já nos havia apresentado seu filho, mas nós não podemos curá-lo, mestre. O que aconteceu? E aí o mestre diz, faltou fé. Quando tiverdes fé, meus amigos, meus filhos, meus irmãos, do tamanho de um grão de mostarda que seja, poderás dizer a esse monte, a essa montanha, passa daqui para lá, e ela passará. Faltou fé, porque espíritos na condição em que aqueles se encontravam, tão emaranhados, é preciso ter fé divina para auxiliá-los na sua libertação espiritual. Então, a fé é divina e também humana. Fé que vem divino, do Deus, e é humano quando o indivíduo canaliza ela para suas conquistas, que podem ser materiais ou espirituais. Então, a nossa fé é patrimônio individual, é patrimônio intransferível, e cada um de nós estamos desenvolvendo. E deixou a mensagem que as montanhas são as dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia, qualquer que seja, moral, material, espiritual, mas que tenhamos fé, que nenhum de nós estamos a sós. Jesus permanece conosco, e através dele os mensageiros espirituais que nos ajudam. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Pede e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe. E quem procura, acha. E aquele que bata a porta, abrir-se-á. São palavras de vida eterna. São palavras de um ser espiritual elevado, representante do Deus que nós não vemos na terra, e que aqui recebeu o nome de Jesus, conhecido como da cidade de Nazaré. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que ele pede pão? Não existe. Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus, ou seja, imperfeitos ainda, como nós somos ainda, sabeis dar boas coisas aos nossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai Celestial, que está nos céus, dê os bens verdadeiros a quem lhes pedirem? Sim, com certeza. Então, é o texto que está no Evangelho de Mateus, trazido por Allan Kardec, no capítulo Ajuda-te que o céu te ajudará. Pede e obtereis. Isso é fé. Se nós agirmos assim, como seres humanos ainda em experiências, para concretizarmos os nossos ideais espirituais, queremos dar o bem àquele que nos pede, imagine o Criador, a inteligência suprema, a causa de todas as outras causas. Só que nem sempre nós recebemos o que pedimos. Por quê? Porque muitas vezes não temos a clareza ainda, que não saberemos administrar o que estamos rogando ao Pai. Como o Pai tem ciência, onisciência, onipresença, sabe muito bem
que naquele momento o filho não pode administrar o que pede. Então, aguardemos, porque a resposta nem sempre vem como nós gostaríamos que viesse. Que possamos usar a razão para interpretar e para entender. Pai, seja feita a tua vontade, aonde? Assim na terra, aqui no plano material, como no céu, como no íntimo, elevado, superior de todos os seres espirituais que nós vamos alcançar. E a vontade do Pai se faz. E se fará sempre. E que nós possamos entendê-la, enxergá-la, interpretá-la, porque nem sempre vem como nós gostaríamos que viesse. Então, quem de nós gostaríamos de pedir uma pandemia para assolar o planeta e levar os seres amados que estão partindo para o plano dos espíritos desencarnados? Nenhum de nós. Mas esse é o melhor remédio. Nós já temos notícias espirituais, trazidas pelos mentores elevados no rumo da regeneração, que esse é o melhor remédio para que a humanidade na Terra, nesse instante, possamos renovar as nossas atitudes, colocando a serviço do bem, do mundo novo íntimo, saindo do capítulo das provas e das expiações, para que no íntimo de cada um de nós possamos ser espíritos regenerados. Então, o mal e o remédio, o Evangelho Bem-aventurados os Aflitos, capítulo 5, nos mostra lá que quanto maior é o mal, mais amargo precisa ser o medicamento para que haja a cura. Tenhamos fé, irmãos. Ou seja, melhor dizendo, fé nós temos. Coloquemos a fé em ação para que ela possa se desenvolver da melhor forma possível. Do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, nós precisamos buscar, não precisamos ficar só pedindo que nos tragam até aqui. Nós precisamos buscar aquilo que nós estamos desejando. Lembrando que Jesus nos disse, eu vim para servir e não para ser servido. Que ele veio a serviço, ele veio a trabalho, ele veio enviado pelo Pai. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque uma coisa leva a outra. O espírito que trabalha, toda ocupação útil é trabalho. E toda ocupação útil está nos levando ao progresso espiritual, a mudança nos degraus da escala evolutiva, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. É por isso que nós precisamos trabalhar para manter as nossas necessidades materiais. Não somente o ganho, mas o desenvolvimento da inteligência, da razão, da vontade, do livre-arbítrio, através das diversas atividades que nós estejamos desenvolvendo. Deus é sábio, coloca o prazer da busca para nos manter e, ao mesmo tempo, não nos dávamos conta que estamos desenvolvendo o patrimônio divino em nós, a inteligência, a vontade, o livre-arbítrio, o gerenciamento das ações nos levam a aperfeiçoar as potencialidades que todos nós dispomos. Que maravilha! A fé e as nossas ações, através do livre-arbítrio, o desenvolvimento de potencialidades, a remoção das montanhas, do orgulho, da vaidade, da prepotência, dos preconceitos, da intolerância, que todos somos filhos do mesmo Pai. Para Deus somos todos iguais, e assim nós precisamos viver como seres imortais em experiências humanas, porque somos dotados de capacidades tais que jamais deixarão de existir. E todos somos iguais, visto pelo Pai da mesma forma. Mas o nosso íntimo ainda, os preconceitos, fazemos as diferenças de pele, de corpo, de religião, de posição social, de condição sexual, ainda estamos assim, meus irmãos e amigos. Mas estamos nos esclarecendo
para com o tempo deixarmos aquilo que não nos serve e que não colaboram com a evolução espiritual. Trazemos aqui agora a fé inabalável. Orientador, professor Allan Kardec, afirmou: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. E o Evangelho nos diz que aqueles que não acreditam na sua própria capacidade fazem muito barulho com a fé cega. E a fé cega não raciocina. A fé cega não enxerga. Vai se acreditando em tudo que vem pela frente e lá adiante vai mostrar que aquela crença desmorona, porque o indivíduo não passou pelo crivo da razão. Então, a fé inabalável, a fé verdadeira, é aquela que pode encarar a razão em qualquer época da evolução da humanidade. Não é só hoje, amanhã não pode, depois, não, sempre. Por isso que os princípios espirituais trazidos pela codificação estão aí inabaláveis até hoje. O Livro dos Espíritos vai completar aniversário agora em abril. Foi de 1857, 164 anos. Estão intrínseco na natureza da essência da doutrina os princípios de manutenção da vida, trazendo Deus como criador e mantenedor da vida, inteligência suprema do universo, quando Allan Kardec pergunta o que é Deus, porque todos sabem da sua existência, só não sabíamos o quê, porque ainda temos a ideia do quem. Mas Allan Kardec fez a pergunta o que é como uma pergunta científica. E eles responderam: Deus é causa. É a causa primária ou primeira de todas as outras que existem. É a inteligência suprema do universo. Acreditar em Deus, acreditar na imortalidade do espírito, na excelência dos postulados da reencarnação, e permitir-se abater, quando convidado à demonstração da capacidade de resistência, é lamentável queda na leviandade ou clara demonstração de que a fé não é real. Por isso que nós, estudantes da doutrina espírita, em todo o centro, tem estudo, porque precisamos clarear a nossa mente, despertar a nossa consciência para os princípios da vida. Esses princípios não foram criados pelo Espiritismo. Os Espíritos trouxeram a clareza do que está na lei natural para que nós possamos entender. Eles não criaram Deus, não criaram reencarnação, não criaram os Espíritos. E aí Kardec diz, acreditar em Deus, ter, saber da existência, e mais além do que crer, saber que existe, que somos imortais, tivemos começo, não desapareceremos mais do universo, porque não estaremos no estado que estamos aqui agora, estado carnal, ou estado de penúria no plano espiritual da Terra. Não permaneceremos assim. Desde que a nossa vontade aflore o nosso desejo de melhoria, da prática do bem, o arrependimento, uma coisa é certa. O Pai está sempre pronto a nos abraçar, como fez com o filho pródigo, e nos dá outras oportunidades para que possamos estar sempre palmilhando e trabalhando no bem. Postulado da reencarnação, pluralidade das existências, princípio fundamental da doutrina. Então, graças à pluralidade das existências, as nossas encarnações são múltiplas para alcançarmos a perfeição. Quantas? Depende de nós. Toda vez que nós precisarmos, os mecanismos da lei divina estarão favorecendo a nós estarmos no corpo físico, quer seja na Terra ou em outros planetas, porque Jesus já nos disse que há muitas moradas na casa do Pai, e os Espíritos vieram nos dizer a pluralidade dos mundos habitados. Não somente o planeta Terra, mas todos os mundos são habitados. A nossa mentora Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, nos diz, quando a fé é raciocinada, quando a fé é estribada nas reflexões profundas,
em torno dos significados existenciais, tem capacidade para enfrentar os problemas e solucioná-los, sem amargura, nem conflito, para atender às situações penosas com tranquilidade. Porque identifica em todas essas situações que são oportunidades de crescimento interior para cada um de nós, para o encontro com a verdade. Então, a fé raciocinada. Vamos raciocinar antes de tomar qualquer decisão, estribada nas reflexões profundas. Que reflexões são essas? Capacidades e significados existenciais. Para que estamos encarnados? O que significa o espírito estar num corpo físico agora, nesse momento, ou já ter retornado ao plano espiritual? Estamos dando continuidade ao processo evolutivo em que todos nós nos encontramos. Enfrentar os problemas e as dificuldades juntamente com aqueles que podem nos auxiliar e solucioná-los sem amargura, sem conflito, sem revolta, obediência e resignação. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração, ou seja, do sentimento. Porque a revolta pode deixar o fardo pesado cair. Então, assim estamos nós. Crer na ordem, na lei divina que mantém tudo, e a partir daí ter a certeza de que nenhum de nós estamos a sós. Então, a tua fé chama Emmanuel a atenção para nós. A nossa fé. Como está a nossa fé nesse momento? Que já se passaram quase 12 meses que estamos vivenciando esse processo evolutivo agora no planeta. Então, acreditamos que nenhum de nós somos os mesmos do fevereiro de 2020, quando começava a ensaiar e a divulgação do processo da pandemia. Respiremos tranquilamente, percebamos a nossa condição de espíritos imortais, utilizemos o Evangelho em casa, a água fluidificada, o passe espiritual que vem direto das equipes que nos assessoram, as reflexões necessárias, a prevenção, todo o mecanismo de orientação dos órgãos da saúde que nós possamos utilizar com amor e com sabedoria. Então, agradeço mais uma vez a Casa de Oração, Esperança e Consolações, ao chamado convite amoroso da nossa irmã Cléo Pinheiro, batalhadora, divulgadora da doutrina, que nesse período todo, como todos nós estamos vendo, trabalhando, mesmo à distância, utilizando a tecnologia, que é uma proposta divina, para que nós possamos aproveitar neste momento e nesse instante. Então, desejamos a todos que nos escutam, que sintonizam nesse momento, que irão ouvir e ver esse vídeo em outro momento, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos conceda a sua doce e suave paz. E desenvolvamos nossa fé através da prece e através do trabalho amoroso. Muita paz para todos nós. Que Jesus conosco sempre.